Olá, pessoas brilhantes! Tudo bem? Eu sou o Chico Peltier. Eu sou o Brian De Filippo, do Método Brilhante. Hoje nós vamos falar sobre a visão de Deus, ou seja, a sua visão de Deus, como que as pessoas e como que as diferentes pessoas enxergam a Deus. Você sabe o que isso pode significar? Então a gente vai contar para vocês um estudo maravilhoso que um cara chamado David Hawkins fez, onde ele colocou níveis espirituais, níveis da evolução da consciência e, de acordo com cada nível, a visão que a gente tem de Deus. Olha só que coisa interessante. Gostou? Quer saber mais? Então fica com a gente nesse podcast Brilhantes que você vai adorar. O David Hawkins foi um médico psiquiatra americano que fez esse estudo dos níveis de consciência. E ele publicou esse estudo no seu livro, de 1995, Poder contra a Força, uma Anatomia da Consciência. Livro que a gente indica para que todos adquirem. E ele se utilizou do poder da cinesiologia para criar e calibrar um mapa da consciência humana. Ele chamou esse mapa de escala Hawkins da consciência. O Chico vai dar uma explicação um pouquinho melhor para a gente sobre isso. Legal. Ele começou a ponderar, através da cinesiologia, os níveis energéticos, os níveis de vibração, na realidade, hertz, da escala, e foi fazendo uma escala que vai de 0, na realidade o primeiro nível é até 20, e vai depois até 1000, que foi o nível que ele considerou mais alto. E aí foi dividindo os níveis e foi caracterizando a nossa consciência e outras características do ser humano dentro de cada nível, ou seja, todas as características que cada pessoa tem dentro desse nível. Mas para a gente ter uma ideia, eu vou colocar aqui uma pirâmide aqui na tela e vamos começar a entender um pouquinho essa escala. A gente não vai se aprofundar demais nela hoje, porque o nosso objetivo é entender um aspecto dela que é a visão de Deus e não tanto a parte da consciência de cada um. Mas é importante saber para entender por que a gente está falando isso. Então, a primeira coisa, olhem só, ele coloca zona positiva e zona negativa. E aí onde tem a setinha laranja, vocês vão ver que no nível 200, o 200 Hz, tem a setinha para baixo e para cima, que significa que é um nível intermediário. Dali para cima a pessoa começa a ter uma postura perante a vida mais positiva e dali para baixo uma postura muito negativa, tá certo? Que são os níveis. Nos níveis mais baixos, por exemplo, a pessoa tem uma certa inatividade, uma inércia, não consegue agir perante a vida, não consegue sair das situações e sofre muito por causa disso. Seria como se fosse um nível infernal, mas aí estamos falando neste plano, nível material, a pessoa está sofrendo internamente, tá certo? Isso é muito importante. Nos níveis um pouquinho mais altos, a partir do 125, a pessoa age muito, faz muita coisa, mas não tem objetividade nenhuma. É um nível de hiperatividade. Isso também gera um sofrimento, porque ele não atinge os resultados. E aí, então, a partir do 200, a gente tem 3 níveis, segundo o Hawkins, que são níveis positivos, nível 1, 2 e 3, que representam o primeiro, de 200 até 350, que seria um nível de felicidade e de produtividade, depois um nível de alta performance sem estresse, e os últimos níveis, de 500 em diante, seria o nível da sincronicidade, o nível onde tudo começa a acontecer, das coincidências que não são exatamente coincidências, de resultados extraordinários. Vamos entender um pouquinho mais desses níveis, olhando agora, então, como ele chamou cada um desses níveis. Então vamos começar de baixo, tá certo? Olhando então agora essa tabelinha, lá embaixo no nível de inércia e de inatividade, a gente começa falando no nível 20, que é o nível de vergonha. Depois passamos para o nível de culpa, apatia, tristeza e sofrimento e medo. Eu queria só chamar a atenção aqui, embora a gente não vá aprofundar nisso hoje, algumas palavras elas não têm uma tradução perfeita porque veio do inglês. Ele escrevia, falava inglês, então às vezes alguns termos a gente fala, nossa, mas que estranho isso está aqui. Então isso é importante para a gente entender porque as palavras têm significados diferentes em cada língua. Mas quando a gente explicar um pouquinho mais a fundo, vai ficar bem claro isso para vocês. Tá? Então permita um pouquinho aí da tradução um pouco mais livre aí de alguns termos. No nível de hiperatividade, o nível laranja que vocês estão vendo aí, a gente já começa a falar de desejo, raiva e orgulho, ou seja,
No nível de orgulho, por exemplo, é um nível onde o ego está extremamente exacerbado, onde a pessoa vive muito em função do seu ego. E justamente quando ele consegue superar esse nível, começa a prestar atenção no próximo, nas outras pessoas, e não olhar só para ele, que ele então começa a entrar para uma faixa positiva, né, que é a faixa amarelinha, que é o nível 200. E aí então é interessante que neste nível ele começa a perceber um pouquinho as necessidades do próximo, as necessidades dos outros seres humanos, e começa a ter uma coragem maior para ter atitudes na vida, tá certo? Depois ele vai entrar para um nível de neutralidade, onde ele começa a ficar um pouco mais equilibrado, ele não pensa só nele, mas ele já começa a pensar tanto nos outros como nele, começa a equilibrar um pouquinho, por isso neutralidade nesse sentido de equilíbrio. O nível de disciplina é um nível super importante. Alguns estudiosos afirmam que é a partir daí que a gente consegue materializar as coisas. Na realidade, a gente materializa as coisas em todos os níveis. Só que a partir daí a gente começa a materializar as coisas que a gente quer, porque a gente consegue ter a disciplina não só nas atitudes, mas também no pensamento. Ou seja, quando eu estou no nível mais baixo, eu atraio aquilo do nível que eu estou, do nível do meu pensamento, do nível das vibrações que eu estou. E nesse nível eu começo a ter uma disciplina para pensar de uma forma mais organizada, mais estruturada. Por isso que é tão importante a gente chegar nesse nível de disciplina. Mas olha só que ele ainda está meio que amarelinho ali, né? Começa a ficar verde, mudar e melhorar realmente a partir do nível de aceitação e de perdão. Esse nível de aceitação é quando a gente entende que tudo que acontece no mundo tem um porquê, né? Isso é muito importante, é uma mudança muito grande, né, da nossa compreensão do mundo. Quando a gente começa a entender que a atuação divina ela é perfeita, né, e para de culpar todo mundo, para de culpar as pessoas, culpar o mundo pelas coisas ruins que acontecem, né, e começa a perceber que a gente muitas vezes é o causador, a maioria das vezes é o causador de tudo aquilo que acontece para a gente, né. Então esse nível 350 é um nível muito importante, essa mudança também que vem logo de disciplina. Aí temos um nível, então, que ele chama de contemplação, nível de razão. É o nível onde os grandes cientistas estão, é o nível onde realmente a gente consegue criar grandes coisas, contempla o universo, consegue admirar toda a beleza das coisas, né? E aí então vamos chegar no terceiro nível do nível superior. Esse nível é o nível que praticamente pessoas iluminadas vão começar a atingir, em especial a partir dos 700, né, dos 700 ao 1000. Ele só fala até os 700, mas a gente sabe, através de outros estudiosos, que existem pessoas que chegaram até o nível 1000, né? Pessoas realmente muito iluminadas. Vocês estão vendo, inclusive, a foto ainda de Jesus, Buda, né? Krishna, enfim, outros seres iluminados aí que se acredita terem vivido, né? Eu falo acredita porque Krishna, por exemplo, existe aí visões que podem ser uma coisa mitológica, né? Mas podem ter realmente existido, né? Buda, a gente já sabe que sim existiu, Sakyamuni, Jesus, né? Mas, só para você ter uma ideia, é o nível que nós estamos falando, o nível dessas pessoas realmente iluminadas. A partir, então, do nível 500 até o 1000. É importante perceber que essa escala é uma escala logarítmica, ou seja, ela começa devagarzinho, vai subindo, 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 até ficar realmente íngreme, né? Ou seja, o nível 500 para o 1000 não tem a mesma diferença do que tem do 0 para o 500. Ao contrário, é uma mudança muito mais forte, muito mais rápida, né? Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente também. Mas nesse nível a gente começa a entender, né, começa a vibrar em amor incondicional. Amar independente de quem seja, amar inclusive o próximo, o inimigo, aquele que você não, teoricamente, não tem motivos para gostar, né? É um amor muito semelhante ao amor divino, ao amor, né, de Jesus, por exemplo, que tinha por todos, né? E ele dizia, inclusive, né, que amar aquele que vos é caro não tem muito mérito. O mérito é amar realmente aquela pessoa que você não tem motivos nenhum para amar, né? Isso é muito, muito importante, né? Depois a gente vai passar para um nível de alegria. Essa palavra alegria também ela vem de uma certa forma do inglês e não contempla o que é esse êxtase de alegria. É um nível de alegria muito maior, um nível de contemplação do mundo um nível muito mais amplo, né? Que você tem um êxtase com o mundo. É esse nível de alegria que a gente está falando. E aí isso te leva então ao nível de paz, onde você está em perfeita harmonia com o universo, com tudo o que acontece, e aí então você chega no nível de iluminação. Né? Hoje a gente não eu só quero fazer uma indicação aqui, Chico, que acho que é bacana para quem está assistindo. Nesse nível de êxtase, né, que você está lá colocando aí, é muito interessante procurar ler alguma coisa sobre o Santo Agostinho.
O Santo Agostinho ele fala do êxtase do arrebatamento, né? Quer dizer, aquele chamado divino, lembrando que ele era um missionário religioso, né? Não é aqui o caso da maioria das pessoas, mas ele teve essa sensação do êxtase do arrebatamento, aquele chamado divino que ele recebeu e que é realmente aquela coisa de que Deus estava com ele, né? Então foi uma sensação assim muito sublime que ele sentiu e ele descreve isso. Então fica aí uma indicação para os nossos ouvintes, né, para as pessoas procurarem saber mais sobre isso. É interessante você falar isso, né? Santo Agostinho, como você falou, era um sacerdote, o Hawkins era um cientista, né? Ou seja, a gente vê que estamos vivendo uma época, não vou falar nem que estamos chegando, mas já estamos vivendo uma época onde muitos cientistas começam a chegar na divindade, começam a entender o que são esses níveis e por que é tão importante. Ou seja, onde a ciência e a fé, mais do que a religião, a espiritualidade, começam a se encontrar, né? Nós citamos muito no curso, né, especialmente no Evolução da Crença, o Bruce Lipton. Ele também consegue entender através da biologia esse encontro, né, da ciência com a espiritualidade. Ele fala inclusive do nível de imortalidade, né, do ser humano, entendendo que nós temos uma alma que é imortal e essa alma ela transcende tempo, espaço e uma série de outras coisas. E ele consegue descobrir isso cientificamente, quando ele começa a perceber seres que teoricamente já morreram nesse plano e começam a ter influência nas células. Né? Você fala, mas como é que pode se esse ser teoricamente já morreu? Então, é muito interessante quando a gente começa a perceber que a ciência começa a descobrir elementos até como a própria imortalidade da alma. Né? Isso é fantástico. Então, eu gosto muito, né, desse limiar que nós estamos vivendo, né, que a ciência e a fé estão se encontrando, porque é um momento muito esperado. Né? Eu também acho. Eu acho que é muito bacana isso. Né? Então, o nosso podcast não é uma aula, como a gente sabe, né? É um momento de descontração, de conversar sobre assuntos. Então é importante que a gente tenha essa liberdade, né, de, às vezes, sair um pouquinho do tópico central, porque esse bate-papo é uma coisa muito gostosa. Né? Então sempre que vocês tiverem, inclusive, perguntas sobre coisas que são próximas do que a gente está falando, podem trazer isso para a gente, porque pode gerar um novo podcast, mas também pode ser respondido aqui nas perguntas do podcast para vocês. Né? Então vamos continuar um pouquinho com o Hawkins agora, né? O que ele fala, né, da visão de Deus. Olha que interessante. Né? Dentro desses níveis, né, que ele fala, desses níveis que vão de 20 até 1000, né, cada uma dessas etapas, a gente viu como ele colocou a consciência do ser humano. Mas ele fala também como é que é o nível emocional do ser humano, como é que é a visão da vida das pessoas em cada nível, né? E o processo que eles estão passando. Mas tem uma coluna, né, de um dos estudos que ele faz também, onde ele fala da visão de Deus. Ou seja, como que cada pessoa, né, enxerga a Deus. Essa semana, uma aluna nossa, a Renata, ela fez uma pergunta muito interessante. Né? Ela estava perguntando sobre a diferença da visão de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Né? E é muito interessante a gente perceber isso. Né? Segundo essa primeira visão dela, ela falava que no Antigo Testamento ainda existiam muitas pessoas que citavam, que falavam sobre um Deus punitivo, né? Um Deus que podia ser vingativo, né? Um Deus que ainda tinha características negativas, vamos colocar assim. E no Novo Testamento, né, especialmente quando a gente está falando da visão de Jesus, né, porque existem outras coisas no Novo Testamento, por exemplo, como as cartas de Paulo e tudo mais, mas no Novo Testamento a gente já tem uma visão de um Cristo que é todo amor, né, de um Deus, né, porque aí Cristo e Deus como ser único, né, na visão cristã, mas de um ser que tem um amor incondicional, aquilo que eu citei agora há pouco, do amor incondicional de Jesus, né, que ele chega no nível de iluminação. Então é um outro nível. E aí a gente começou a conversar e foi aí que surgiu a ideia desse podcast. Né? Olha que bacana. Então o que acontece? Como que a gente sabe, né, qual é a visão correta? Será que existem visões corretas? Né? O que a gente pode falar, né, desses vários níveis? Né? Brian, o que você sente um pouquinho desses, né, de como que as pessoas enxergam isso, por que elas enxergam, né, Deus de formas diferentes? Eu arrisco aqui a dizer, né, eu sou muito partidário da visão, nesse caso aqui, de Mokichi Okada. Mokichi Okada, ele tem uma visão muito interessante de Deus que se alinha com tudo isso que você está falando, né? Ele, por exemplo, apresentava, o Deus dos tempos antigos
como um Deus muito mais rigoroso. Não chegava a ser vingativo, não chegava a ser desprezador, né? Como é aí o início da escala do Hawkins. Mas ele era um Deus muito mais rigoroso. Ele era um Deus muito mais voltado para a ordem, para a eliminação do mal a qualquer custo, né? E depois, num período já mais intermediário da humanidade, já num período mais até da época do budismo, ele apresenta uma visão de Deus que é muito mais compassivo, né? Que é o Bodhisattva Avalokitesvara, por exemplo, que é um Bosatsu, né? Muito comum no Japão, a deusa Kuan Yin chinesa, que é uma visão muito mais compassiva, quer dizer, aquele amor incondicional. Mas é um amor também que não faz muita separação entre o bem e o mal. E ele completa esse raciocínio dizendo que o Deus da nova era, e quando eu digo Deus, é a forma de Deus, né? Na verdade, todos esses são o mesmo Deus único. Mas a forma de atuação de Deus da nova era, agora, vamos dizer assim, já é um equilíbrio. Quer dizer, existe a rigorosidade, né? A separação do bem e do mal, mas existe realmente um grande amor à humanidade para salvar o maior número de pessoas, né? No período aí que muitas religiões consideram como o juízo final, como o Apocalipse, o Armagedon, enfim, né? São palavras meio tenebrosas, mas seria realmente esse momento que eu acredito que nós já estamos começando a entrar, né? Realmente assim, um momento que apertou o mundo. Então eu sou partidário dessa visão que esse equilíbrio desses dois aspectos, vertical e horizontal, né? Quer dizer, a rigorosidade, aquela coisa mais forte, né? Firme de Deus, e também o aspecto que realmente é mais assim, tranquilo, que vai amoroso, salvar todo mundo, né? É interessante isso que você está falando, porque quando você fala em Japão, a gente está falando de uma cultura, de uma religião, ou religiões, ou visões, né, de filosofia politeístas. Só que dentro desse politeísmo também existe um monoteísmo. Ou seja, é como que se esses muitos deuses, ou kamis, no caso do shintoísmo japonês, fossem, na realidade, representações, né, ou emanações do mesmo Deus superior, do Deus único. Né? Ou seja, essa visão, a gente fala, mas cada momento desse, ele pode ter visões diferentes. E tem uma visão que eu gosto muito, que mostra bem isso, que é a visão daquele Deus que nos espera no julgamento, né? Que, segundo Mokichi Okada, é o chamado de Emadaio. Né? E ele tem uma face diferente de acordo com a pessoa que está sendo julgada. Né? Alguns vão enxergá-lo como um Deus bravo, com cara malvada e tudo mais, e outros vão enxergar com uma cara boa, né? Amoroso. Por que isso acontece? Né? É interessante essa introdução para a gente chegar e depois voltar aqui na escala do Hawkins, porque olha só como não é só ele que chegou a essa conclusão que muitas visões de Deus podem existir, né? E as pessoas em diferentes níveis vão enxergar diferentemente a Deus. Então, fala um pouquinho dessa visão de Emadaio, por favor, para a gente, né? Que o Mokichi Okada fala tanto. O Emadaio, né, seria assim, o grande juiz do julgamento das almas. Né? Então, quando você morre, a maioria das religiões, né, principalmente das grandes religiões, tem essa visão. Você passa por um julgamento, né, no mundo espiritual e vai pesar os seus pecados. Né? Essa é uma visão que já desde o Antigo Egito, a gente já viu isso também no curso da Evolução da Crença, já existe. Né? Existia o Deus do julgamento que pesava o coração. E a pena. Então, de acordo com... Tinha que pesar exatamente. menos do que uma pena. É uma metáfora, menos mas eles acreditavam. Né? Exatamente. Então, assim, se o seu coração estava... A gente até usa essa expressão, coração leve, né? Quer dizer, está amor, está sem ódio, está sem rancor, e aquela coisa mais pesada. Então, realmente, é o peso dos pecados. Mas o que é interessante nessa visão do juiz? É como você falou, cada um vê o juiz com uma cara. Mas então não é a cara do juiz. Você está vendo a sua própria face, né? Quer dizer, o juiz bravo é a face do pecado, é a face do mal que você fez. O juiz amoroso, o juiz bonzinho, né? Aquela imagem que muitas vezes a gente tem de Deus, né? Judaico-cristã, aquele velhinho de barba branca, um cara serena. Esse é o Deus dos bondosos. E o Deus dos mais ou menos é uma cara mais ou menos, né? Não está cuspindo fogo, mas também não está sorrindo tanto e dando um joinha pra gente. Ele está ali meio assim, né? Então, realmente, a cara de Deus, na verdade, é a nossa própria cara, é a nossa própria face espiritual, que é a nossa verdadeira face, né? Não é o nosso rosto bonito ou feio,
do espírito. Você acha que a gente pode dizer, a paz. você acha que a gente pode dizer, então, que nós enxergamos Deus de acordo com a nossa visão de nós próprios? A visão que a gente tem de nós mesmos é a visão como a gente enxerga Deus? Sem dúvida nenhuma, né? Tem até num dos livros, eu acho que, eu não sei se foi no Gone West ou algum outro livro espírita que eu li, muito interessante que veio um guia, né, de uma camada mais alta, falar com aquele espírito. E ele perguntou para esse espírito, falou, olha, como é que você está me enxergando? E o espírito falou, eu vejo a sua roupa totalmente branca e iluminada, né? Aí ele falou assim, você vê isso porque você está num nível abaixo do meu. Eu mesmo já vejo manchas da minha roupa. E o meu guia, que está num nível ainda mais alto, né, um nível acima do meu, ele já vê minha roupa bem suja, né? Quer dizer, quando você tem a visão maior, você enxerga toda a sujeira. Quando você tem a visão de baixo, você vê qualquer coisa como um ponto de luz. É como se você está na escuridão. Você está numa escuridão, então você não consegue enxergar a sujeira dos outros, né? Exatamente. E uma outra coisa importante da gente lembrar, aí eu recomendo o pessoal assistir ao nosso podcast anterior dos corpos espirituais. Aqui Hawkins está falando de escala da consciência. A gente viu no podcast dos corpos espirituais que a consciência ela é o intermediário entre a alma e, vamos dizer assim, entre o espírito e a matéria, né? Entre a alma e o espírito. Então ela é bem que está no meio. Ela é a ponte, né? A gente falou isso no podcast. É a ponte que faz essa ligação. Então aqui é que está o segredo de você subir ou descer. É justamente o nível da consciência. E aí o Hawkins foi muito feliz, né, na escala e na análise dele, porque realmente o que ele coloca aqui é o ponto que a gente tem que ir mudando de cor, né, segundo aqui a escala. Exatamente, eu acho que é muito legal o livro deles, justamente por causa disso, porque ele mostra e a gente consegue se localizar dentro dessa escala, né, em determinados momentos da nossa vida e entender o que a gente precisa melhorar para poder subir, para poder melhorar de nível. Isso é fantástico e a gente, lógico, subindo de nível, a gente vai ser muito mais feliz. Então é a ciência mostrando um caminho para a gente atingir uma felicidade muito mais plena, muito maior, muito mais verdadeira e completa, né? Vamos falar então um pouquinho sobre essa escala? Vamos lá? Eu vou colocar aqui na tela, né, a escala com o nível de consciência e ao lado o nível da visão de Deus. Olha só que interessante. Então se a gente começar, por exemplo, no nível 20, que é o nível mais baixo, o nível mais inferior, onde a pessoa tem uma vergonha muito grande, não sabe, está no nível mais baixo que existe, né? Ele acha que o quê? Que Deus despreza ele. Ou seja, ele está se desprezando a si próprio, por isso que ele tem vergonha do que ele é. Ele não sabe que a essência dele, a alma dele é divina. Ele só tem aquela consciência totalmente nebulada, conturbada, e tem vergonha da sua própria existência, acha que ele não vale nada, né? Então ele acha que Deus enxerga ele dessa maneira também. Olha só como, né, essa visão espelho que a gente está falando, né, essa visão espelhada, como ela funciona, né? Ou seja, se o cara tem vergonha dele mesmo, é como se Deus também estivesse desprezando, mas na realidade não é isso. É ele que vê Deus o desprezando. Mas Deus, coitado, tem compaixão dele, quer ajudar. Só que se ele quiser continuar naquele nível, ele também tem o livre-arbítrio. E enquanto ele não quiser mudar, Deus não pode agir, né? Não pode atuar e não pode... Ele pode até mandar pessoas para ajudar, mandar boas almas, espíritos para tentar ajudar aquela pessoa. Mas ele tem que tomar a decisão, né, de agir para ir subindo nos níveis. Né? O segundo nível é o nível da culpa, né? Ele já começa a ter um pouquinho mais de atitude, mas ainda se culpa de tudo. E aí, como é que ele analisa Deus? Né? Ele vê justamente um Deus vingativo, como se aquilo que ele estivesse passando, a culpa fosse de quem? De Deus, que está se vingando dele. Ou seja, se ele, né, começa a colocar a culpa em tudo e em todos, quem é o maior culpado de tudo é Deus. Porque Deus é que faz tudo, né? Então, quer dizer, até dentro dessa visão de acreditar em Deus, mas ele acredita num Deus como sendo culpado. Se tal pessoa morreu porque é culpa de Deus, né? E não consegue entender o equilíbrio, né, do mundo, do universo e de tudo, que é necessário morte, vida, necessário sofrimento, inclusive para o aprendizado. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, dependendo do nível aí, vai tentar entender um pouquinho a necessidade aí do sofrimento como uma forma de aprendizado, né? Tudo que existe na vida tem um porquê, né? E aí, quando a gente consegue entender isso, fica muito mais fácil ultrapassar esse nível. Depois disso,
a gente chega num nível de apatia, né, que ele coloca. O que é apatia? Onde a pessoa ainda está muito com pouca ação. Né? Ele está apático perante o mundo. Esse mundo não vale nada. Né? Ele não quer se suicidar, acabar com a sua vida, mas ele também não está muito interessado, né, em fazer nada para melhorar. Por isso que tem um nível de apatia. Né? E o que ele acha que é? Como é que ele enxerga esse Deus? É um Deus condenador. Né? Ele fala, eu estou nessa situação porque Deus quis assim. Eu nasci nessa vida porcaria, nessa vida miserável, porque Deus quis assim. Isso é culpa de Deus. Né? Ou seja, olha só como pouco a pouco ele vai... Né, ele entende essa relação com Deus ainda como uma coisa ruim, né, como uma coisa negativa. Por quê? Porque ele está nesse nível inferior. Né? Assim como a gente vai então agora para o nível 75, a gente chega no nível de tristeza, de sofrimento. Né? O pessoal está começando a evoluir um pouquinho, né? Já evoluiu 15 Hz aí, mas ainda assim ele tem esse nível de achar que esse sofrimento é infindável, que é injustificado e tal. E aí, o que ele acha que Deus é? Desrespeitador. Como que Deus permite alguém sofrer assim? Né? Como que Deus permite uma pessoa nascer com um problema? Ele não consegue perceber, né, que tudo tem um porquê na vida. Então é muito importante, né, essa relação. Aí a gente chega no nível do medo, né, onde a pessoa quer agir, mas ele ainda tem medo. Ele começa a partir para a ação, mas ainda tem muito medo. Então, como é que essa pessoa enxergaria Deus? Um Deus punitivo. Né? Ou seja, um Deus que... É por isso que ele tem medo de Deus. Cuidado, né? A gente tem um termo muito importante, né, no catolicismo, né, no cristianismo em geral, se fala temer a Deus. Temer a Deus é uma outra coisa, um pouquinho diferente. Né? A gente tem que temer a Deus no sentido de ter respeito a Deus. Esse temor, ele existe, porque a gente sabe que ele é todo poderoso e tudo pode, né? Mas não é temer no sentido de ter medo. Né? É um pouquinho diferente. É um temer muito mais no sentido de respeito. Vamos respeitar a Deus. Sou temente a Deus significa que eu respeito a Deus e sei que Ele tudo pode. Né? Mas não é, puxa vida, que medo, Deus vai me destruir, né? Eu vou para o juízo final e vou ser condenado ao fogo eterno. Não é esse tipo de medo que é o que a gente está falando aí no nível 100. Né? E aí então a gente entra para o nível de desejo. Esses desejos são aqueles desejos carnais, muito ligados, por exemplo, aos 7 pecados capitais. Né? O budismo tem uma visão interessante. Quer comentar um pouquinho da visão do budismo, Brian, dessa visão dos desejos carnais? Acho que é bacana, porque vai complementar bastante isso. É uma visão assim que ela foi muito combatida, né, vamos dizer, pelo budismo, né? Que todos os desejos eles devem ser assim, suprimidos totalmente, né? Isso inclui desejo sexual, isso inclui desejo de alimento, né? Quer dizer, o que a gente considera basicamente como 7 pecados capitais é uma coisa assim que é totalmente suprimida. Já no Kichokada ele tem uma visão um pouquinho diferente disso, né? Ele fala que, lógico, todos os desejos eles devem estar sob controle, eles devem estar sob acolher, porque eles são a atuação do ego inferior, né? Ou como nós já falamos, do espírito secundário, daquele lado voltado para o animalesco que todo ser humano tem, né? Então é uma coisa que, se for dada muita vazão, ele fica desenfreado. Mas ele fala, o ser humano não pode viver sem isso, né? Se o ser humano não tiver desejo de comer, ele vai morrer. Se ele não tiver desejo sexual, por exemplo, ele não vai nem reproduzir, a própria humanidade acaba, né? E por aí vai. Então, basta que esses desejos estejam sob controle do ego superior, sob controle do eu divino, né? Que vai realmente comandar esse ego inferior para que o ser humano possa ter a vida na Terra, enquanto está encarnado. Mas é uma coisa que precisa tomar muito cuidado, né? Aqui, quando o Hawkins coloca que o nível da consciência é o nível do desejo, é porque ele está desenfreado. Exatamente. É porque o desejo está comandando. E aí é que é o grande perigo. Exato. Então isso, gente, aqui, é importante. Segundo ele, é o alerta laranja, né? Vamos colocar assim. Exatamente. Né? Essas cores têm a ver, inclusive, com as cores da frequência dos níveis e tudo mais, né? A gente considera até que esse violeta lá seria um violeta muito sublime, né? Muito divino. Mas... e essas cores mais fortes, por exemplo, de uma energia mais pesada. Né? Então, é interessante perceber que a gente está no laranja, é o nível de atenção. Olha, sim, você pode ter desejos, mas você precisa ser acima dos seus desejos. A sua consciência tem que ser superior aos desejos. Tem que dominar os seus desejos e não você ser dominado por eles.
né? Um desejo muito claro que a gente conhece são os vícios. Né? A pessoa que é viciada em alguma coisa significa que o desejo coordena a pessoa. Ele não tem controle sobre aquilo. Né? Então é isso, esse nível que traz a pessoa para o nível mais baixo. Né? Vamos lá, para não ficar muito extenso hoje, vamos falar então do próximo nível, que é o nível de raiva. Né? A raiva, apesar dela ser negativa, ela é melhor do que tudo isso que a gente viu. Por quê? Porque ela te move, ela te faz agir no sentido de alguma coisa. Isso é importante. Lógico que não é bom agir pela raiva, mas para quem estava inerte, a raiva faz você começar a se mexer. E depois você vai entender que tem que se mexer, tem que agir de acordo, né, de uma outra maneira. Mas quando você age por raiva, você tem essa visão da vida. Então como é que você enxerga Deus? Também enxerga Deus dessa forma. É um Deus rancoroso. Ou seja, é um Deus que também tem raiva, né? É um Deus que, de certa forma, age punindo, mas assim, essa justiça extrema não é uma justiça misericordiosa, e sim uma justiça raivosa. Né? Então olha só como existe esse paralelo aí, né, desse Deus rancoroso. Depois, então, a gente vai para o nível 175, né, 175, é o nível do orgulho, da arrogância. Né? E o que é essa arrogância? É o domínio máximo do ego. Né? Ou seja, a pessoa só tem olhos para ela mesma, por isso que ele é arrogante. Ele não considera os outros, ele não percebe que os outros têm importância. Ele é sempre o mais importante, tudo gira em torno dele. Isso é o auge da arrogância, né? O auge do orgulho, do ego. E aí, como é que ele vê, como é que essa pessoa enxerga a Deus? Né? É um Deus indiferente. Por quê? Ele não é indiferente aos outros. Ele não tem olhar só para ele, é como se Deus não está nem aí para ele. Ah, esse Deus não está nem aí para mim. Né? Claro, você também não está nem aí para os outros, você só pensa em você. Né? Então ele também julga da mesma forma, achando que Deus também é indiferente. Ah, esse Deus não cuida de mim, eu sou abandonado por Deus. Claro, ele abandona as pessoas. Né? Então, olha que interessante, né? Como a gente vai tendo diferentes visões aí de Deus. Veja que aí é a prova do que eu falei. A visão que a pessoa tem de Deus é a visão que a pessoa enxerga Deus como sendo assim. Né? Quer dizer, o Emadaio, a pessoa vê brava, não é porque ele está bravo em si, é porque a própria culpa da pessoa, o próprio pecado da pessoa faz ela ver Deus. Exatamente. Ele carrega toda aquela culpa que ele mesmo tem. Ninguém está julgando a ele próprio, é ele que se está julgando, está envergonhado de tudo que ele fez e tal. E aí quando ele está sendo julgado, ele acha que vão condenar por tudo aquilo, né? Sem saber, inclusive, que ele poderia se arrepender e seguir para um outro caminho. E lhe é dada, inclusive, essa chance. O Kichokada fala disso, né, que o julgamento, na realidade, é a gente mesmo que se faz. Né? Não é que existe um julgamento. Lhe é dado a chance de se arrepender e de evoluir. Né? Mas nem todo mundo consegue. Né? Por isso que no shintoísmo antigo do Japão, um dos 3 objetos sagrados é o espelho. Né? Olha que legal. Tem toda a história da deusa Amaterasu, que refletiu a luz do sol. Isso depois o pessoal pode ir procurar na internet, que vai achar muito facilmente. Mas, assim, o espelho é um objeto sagrado. Quer dizer, quando você vê o espelho real, você vê a sua verdadeira imagem, né? Que nem foi mostrado no filme também do História Sem Fim, né? Que era um dos portais para ele ultrapassar lá a meta dele, o objetivo, né? É o espelho que revelava o verdadeiro eu dele. Então ele era um jovem muito corajoso, mas o verdadeiro eu dele era covarde. E ele viu isso no espelho. Nossa. Né? A pessoa se assusta quando vê a verdade sobre si mesma. E isso que é o julgamento. Essa semana circulou na internet um texto que já tem um pouco mais antigo, eu já tinha visto há muito tempo atrás, do Cortella, onde ele fala assim, né, se você está andando, né, com uma xícara de café na mão, alguém esbarra em você, você derruba café, né, o que você derruba? Você derruba café? Não, você derruba o que está dentro. Ou seja, se fosse chá, você derrubaria chá. Não é porque te bateram que você vai derrubar café. E ele fala assim, a gente só põe para fora aquilo que a gente já tem. Né? Então, se a pessoa tem coisas boas dentro, ela vai... Né? Se for confrontada com uma situação, alguém bater nela no sentido, né, de gerar um atrito, né, um problema, uma situação qualquer, uma crise como é a pandemia, o que as pessoas vão mostrar? Vão mostrar aquilo que elas têm dentro. Ela é café, ela é chá, ela é água, é suco. Né? O que ela tem dentro? Ela tem harmonia, tem paz, tem tranquilidade, tem raiva. Né? Então tudo aquilo que ela tem dentro ela vai colocar para fora. E aquilo que ela coloca para fora é justamente o que ela vai enxergar no espelho, nesse julgamento aí que a gente está vendo. E é um exercício maravilhoso que a gente tem que estar sempre fazendo. O que será que eu tenho dentro? O que será que eu sou de verdade? Como é que será que as pessoas me enxergam, né, olhando para a minha alma?
Em que nível que será que eu estou? Será que eu estou me aproximando, né, do nível superior? Será que se baterem em mim e cair o que está dentro da minha xícara vai cair café, né? Ou vai cair uma coisa mais suave, mais doce, mais saborosa, né? Não que café não seja ruim, eu adoro café, né? Mas aí pela metáfora deu para entender, tá certo? Mas então, quando a gente consegue então sair do nível do egoísmo, olha só, muitas pessoas falam sobre isso. Ah, porque nós temos que dominar, acabar com o ego, né, extinguir o ego. Será que é isso? Né? Mudar esse nível, né, essa visão que as pessoas têm que nós temos que lutar contra o nosso ego. Será que essa visão é correta? Eu tenho que aniquilar totalmente o meu ego ou controlar o meu ego? Assim como a gente teve que controlar os desejos, será que a gente não tem que aprender também a controlar o nosso ego? E aí, a partir deste momento, a gente começa a ter olhos para as outras pessoas e não só para nós, né? E é justamente por conta disso que a gente muda, né, para um outro nível espiritual muito melhor, muito superior, né? Não sei se você quer comentar um pouquinho sobre essa questão do ego, de vencer o ego, Branco, acho que é bem importante na visão aí de alguns pensadores. O ego é aquela coisa assim muito sutil, né? As religiões de antigamente tinham muito essa visão assim de matar o ego, né? Mas na verdade você não pode matar o ego, isso é impossível. É até bom que você tenha ego, né? O ego foi dado pelo próprio Deus para que a gente cumpra uma missão. Então é importante que a gente tenha o ego forte. O que a gente não pode é manifestar esse ego, né? É sair do controle. Então, de novo, aqui, como Hawkins coloca, esses níveis de perigo é quando eles estão dominantes, quando eles saem do controle, né? O ego ele tem que existir, mas ele tem que estar sempre subordinado ao nosso eu superior. Aliás, como todo o resto aqui, né? Então é impossível você matar o ego. O ego é a sua própria personalidade. É o ego Chico, é o ego Brian, é o ego Maria, é o ego João. Isso vai sempre existir. Mas ele não pode ser dominante. Você tem que saber que o ego que você possui não é o limite máximo. Né? Muito pelo contrário, ele é a coisa mais descartável que existe, né? Dentro do caminho espiritual. E depois você vai acessando os seus verdadeiros eus e você vai vendo que o seu ego é pouca coisa, né? Tanto é que Mukhi Chokarada fala uma coisa muito interessante, né? Que você tem que criar um novo ego para olhar. Você tem que duplicar o seu ego e fazer um olhar para o outro, né? E aí você vai ver que esse ego aí não é grande coisa. Ele é uma coisa assim pequena, né? Perto da grandiosidade do que existe dentro da gente. Isso me fez lembrar do Fernando Pessoa, né, com seus heterônimos, né? Ou seja, quantas personalidades diferentes ele criou, né? E criava ali, lógico que ele não está observando a si próprio, mas inclusive uma delas é ele próprio, Fernando Pessoa ele mesmo, né? Mas assim, é uma forma de se auto-observar, né? De perceber as coisas, e aquele talvez um falando sobre o outro e tal, é muito interessante, né? Colocar essa dualidade. Muito bacana isso. Muito bem, e aí então a gente chegou no nível de coragem, de otimismo, né? Ou seja, você começa a agir de uma forma mais positiva para a vida, né? Ou seja, a gente passou para o amarelinho ali, olha só, tem muito caminho pela frente, mas a gente começa a agir achando que a vida já é boa, né? Por isso o otimismo, né? Ver coisas positivas em tudo. E aí, como é que nós então enxergamos a Deus? É um Deus que permite, sim, né? Tudo é possível, sim. Você quer fazer isso aqui? Você quer criar tal coisa? Sim, é possível. Olha só, aquele Deus que era só vingativo, né, coordenador e tudo mais, ele agora não. Agora é um Deus que permite. Tudo que você quiser, sim, lhe será dado. Né? Mas você teve que mudar para conseguir enxergar Deus assim. Isso é fantástico. Né? A nossa visão. Deus sempre foi assim. Aliás, ele sempre foi muito mais do que isso. Né? Ele é só amor, puro amor. Né? Mas quando a gente enxerga ele assim, a gente passa então a aceitar, né, que ele tem todas essas características e viver de acordo com isso. Né? Então isso é maravilhoso. Muito bem. Sorry. Opa! Diga depois. Não, deixa aí que é bom. Já arrumou. Deixa eu ver se ficou bom aí direitinho. Muito bem. Então, e aí, a gente tem aquele nível de neutralidade, né, onde ele já não pesa tanto para o seu próprio ego e nem tanto, né, só para os outros, não quer só, né, viver em função, né, da sociedade, tal, mas assim, Deus autoriza, né, fala ok, né, pode ser dessa forma, se você quer que seja assim, assim será. E assim a gente vai caminhando para perceber que ele primeiro precisa aceitar tudo aquilo que ele fez, né? Entender tudo aquilo e se perdoar. Puxa, eu errei,
eu fui egoísta, eu fui uma pessoa que tinha desejos exacerbados e não me controlei, isso me fez prejudicar outras pessoas, né? Eu tive raiva, eu agi de forma agressiva. Tudo isso eu tenho que, primeiro, aceitar, perdoar dentro de mim mesmo. E aí então, como que é o próprio Deus que ele vê? Seria a nossa deusa Canon, pura misericórdia. Quando você se perdoa, você enxerga Deus também, aquele Deus que perdoa tudo e a todos. É como se você primeiro precisasse se auto-perdoar. E aí, gente, essa questão do julgamento no mundo espiritual fica muito claro. É você que está se culpando e não ninguém, e muito menos Deus. Deus não está te culpando, ele quer te acolher, né? Só que se você não se perdoar, não adianta, ele não vai poder fazer nada. Você que está se jogando para baixo, você que está se jogando numa energia muito negativa, tá certo? Então esse aí é o nível 350 que a gente está, no nível de aceitação e perdão, né? E aí então o Deus misericordioso. Eu pulei o Deus da disciplina, desculpe. Mas é fácil, então vamos só voltar aqui, que é o nível 310, perdão. Disciplina, a gente já comentou bastante no início do vídeo, né? Um nível super importante para a gente poder realizar as coisas. E aí interessante que quando a gente chega nessa disciplina, a gente começa a ficar inspirado, começa a ver que as coisas começam a acontecer, começamos a materializar as coisas. E aí então você, nossa, Deus me inspire, né? Aquele Deus inspirador para a gente poder conseguir realizar as coisas. Você já começa a ter uma relação muito mais positiva com Deus. Fala. Ainda bem que você voltou, porque eu ia falar que eu acho isso muito interessante. É justamente o nível de disciplina, você vê Deus... Voltando, aí, corta aqui, tá? Ainda bem que você voltou, porque eu acho esse muito interessante. Quer dizer, o nível de disciplina, você vê Deus como Deus inspirador. Aquele Deus que vai realmente te inspirar a fazer as coisas. Mas isso porque você já está no nível de disciplina que vai receber essa inspiração. Fantástico. É bem por aí, né? Assim, eu gosto muito desse nível de disciplina, assim, porque é um nível que a gente tem que superar. Já falamos isso em diversos vídeos aqui. É um dos grandes pontos que a humanidade tem muita dificuldade, né? A maioria das pessoas está entre o 200 e o 310, né? Ou seja, até muitos estão para baixo, claro, mas assim, a grande parte da sociedade hoje está, né, nesse nível aí. E aliás, uma coisa que eu não falei lá no começo, que eu queria repetir aqui, queria comentar aqui, que é o seguinte: nós, apesar de termos um nível prioritário, onde a maior parte do tempo estamos nele, não quer dizer que estamos sempre naquele nível. Você pode ter, por exemplo, um momento de raiva, e aí você vai levar a sua energia lá para baixo, né? Assim como você pode ter um momento de paz suprema, de amor misericordioso e levar o seu espírito lá para cima. Mas acontecem outras coisas, você desce para aquele nível que você está prioritariamente, tá certo? Então existe aquele nível, né, que é a média das suas atitudes, enfim, a maior parte do tempo você está, mas você pode cair e pode subir, né? Tanto quando você sobe, você pode ficar só um pouquinho e cair, quando você desce, você pode ficar só um pouquinho e subir de novo. Cuidado apenas quando cai para não ficar lá embaixo. Então tem as armadilhas e tal. No nosso curso a gente explica como não permanecer nesses níveis inferiores, né? Mas vou dar só uma dica aqui. O mais importante é você perceber que isso aconteceu e querer sair daquele nível de vibração. Porque se você continuar ficando num nível de apatia, de raiva, de culpa, né, de desejos desenfreados e tal, né, isso tudo realmente pode complicar muito a sua vida e pode te levar para aquele nível, no nível de instabilidade, ficar naquele nível, e aí o seu sofrimento é muito maior, né? Muito bom. Então, falamos sobre disciplina, né? O Deus inspirador, depois aceitação e perdão, o Deus misericordioso. E aí, então, depois temos o nível de contemplação, de razão, né? Que é aquele nível que eu comentei justamente, que é o nível, né, da compreensão das coisas, onde a inspiração traz para você grandes ideias, onde os grandes mestres da humanidade, os grandes sábios estão, porque eles conseguem entender no nível superior a todos os outros. Eles começam a perceber um pouquinho da sabedoria divina, começam a ter intuição muito mais forte, começam a vibrar num nível que a criação está junto com a criação de Deus. Isso é maravilhoso. E aí, como é que essas pessoas enxergam Deus? Sábio. Olha que legal. O cara está num nível de sabedoria muito grande, então ele enxerga Deus como sendo sábio também, né? Só um parênteses aqui que eu acho importante comentar, que assim, esse nível aqui, ele é de certa forma mental, mas não é o mental humano, tá? Não é aquela racionalidade baixa, aquela racionalidade seca do ser humano. É a racionalidade da lógica divina. Quer dizer, você aqui consegue ver, por exemplo, a atuação de Deus em todas as coisas, inclusive nas coisas negativas. Só que para isso já é uma sabedoria da alma, né, que permite você racionalizar dessa forma. Agora, vamos então para o nível de
nível 500, que é o nível do amor incondicional, né? Esse amor incondicional significa, como a gente falou no começo do vídeo de hoje, amar a tudo e a todos. E eu não falei tudo e a todos como uma mera expressão. Amar a tudo é entender que tudo é a criação de Deus, né? Ou seja, tudo é tudo mesmo, inclusive o mal, né? Inclusive as coisas supostamente negativas. Você fala, mas eu tenho que amar as coisas negativas? Ué, se ela te faz crescer, se ela te faz enxergar o mundo de outra maneira, se ela te faz ser um ser humano melhor, porque aprende inclusive a ter amor incondicional, ela deixa de ser negativa para ter uma missão positiva na sua vida. Ela passa a ser, pode ser até desagradável, um incômodo, né? Mas ela tem uma missão positiva. E é justamente aí, né? Nesse nível, a gente consegue enxergar que tudo na vida tem uma missão para o bem, para o crescimento. Então isso é muito, muito importante, né? A gente já começa a enxergar a perfeição de Deus em tudo. Começa a enxergar que tudo que Ele coloca na vida tem um porquê, né? Aí você fala assim, puxa, mas a minha mãe morreu com uma doença X, quando eu, né? Era assim, puxa vida, mas será que isso também não te ajudou a crescer? Não te ajudou a ter outra visão da vida, né? Você fala assim, se você se sentiu coitadinho, estiver no nível mais baixo, você fala, Deus me puniu dessa forma. Você fala, puxa vida, o que será que eu pude aprender com isso? Até porque algumas coisas são inevitáveis. Cedo ou tarde, as pessoas vão ter que ir para o outro lado, né? Vão ter que falecer, mas, né, às vezes a situação, entender que aquilo tudo teve um porquê. Isso é muito difícil, né? Falar sobre sofrimento e entender como uma coisa positiva é muito, muito, muito difícil, né? É um tema que daria sozinho um podcast, né? Como entender as coisas negativas. Mas eu só queria deixar isso para não ficar muito aberto, essa mensagem de que a gente tem que aprender a olhar para tudo na vida com uma forma positiva, conseguir enxergar o lado positivo em tudo, e não é que aquela ideia, não, eu sou, né, uma pessoa que só enxerga o lado bom das coisas. Não, você entende que ela é uma coisa desagradável, mas percebe que ela veio para um bem, tá certo? Isso é muito importante. Então essa mudança de consciência faz com que nós também tenhamos uma grande mudança de consciência da visão de Deus, né? Ou seja, se nós temos amor por tudo, entendemos que tudo é positivo e tudo é por bem, amo inclusive meu inimigo, como é que eu enxergo Deus? Como puro amor. Ah, mas eu posso estar no nível mais baixo e enxergar Deus como amoroso também. Será? Será que realmente você enxerga isso? Será que realmente a gente aceita isso? Ou não tem momentos quando a gente acha ainda que Deus talvez não tenha esse amor todo para com todos nós? Será que a gente não se sente às vezes preterido, não se sente às vezes não tão amado, né? É difícil isso. Enquanto a gente não tiver essa visão para com os outros, provavelmente é porque a gente não aceitou ainda que nós somos amados incondicionalmente por Deus, né? Isso faz uma diferença fundamental na nossa vida, né? Muito bem, então aí a gente chega no nível de êxtase, né? No nível de alegria suprema, né? Que é o nível onde a gente entende que o universo é perfeito, que tudo que Deus faz é perfeito, né? E que tudo tem um grande motivo na vida, que tudo está em harmonia, né? Que existe até uma lei que a gente fala, a lei da grande harmonia, né? Do universo está em grande harmonia, que a gente muitas vezes acha que as coisas estão desordenadas, mas na realidade toda suposta desarmonia, aos olhos de Deus, ela é harmônica. Ou seja, não é que Deus escreve certo por linhas tortas. As linhas estão retas, nós é que as enxergamos tortas, né? As coisas todas são perfeitas, a gente tem a visão de que ela é errada. Quando a gente entender que aquilo que está acontecendo, e mais do que entender, aceitar viver tudo aquilo, né, as coisas vão mudar. Então, Chico, você está falando que eu tenho que aceitar que a pandemia veio para o bem? Sim, estou falando. Estou falando que, sim, ela veio como um grande impulso para todo o crescimento da humanidade, né? Ela traz um mal aparente, mas o bem que ela traz também é incomensurável. Eu vejo muitas pessoas falando dessa maldita pandemia, esse maldito vírus. Será que a gente não tem uma grande oportunidade na vida, né? E está desperdiçando porque está simplesmente vendo o lado negativo de tudo isso, né? Eu já citei aqui, por exemplo, em alguns podcasts, naqueles primeiros onde eu falo da minha experiência, onde o método Brilhantes ele surgiu justamente por causa da pandemia, justamente por o meu emprego, que era na área de turismo, ter sido totalmente aniquilado. Eu poderia estar aqui xingando,
Poderia estar me culpando, falar, ai, coitadinho de mim, Não, foi justamente isso que gerou essa oportunidade. Então, a gente tem que entender justamente o quê? Que tudo que vem tem um lado positivo. Vamos parar de nos culpar, vamos parar de achar que as coisas são ruins e viver o lado positivo das coisas, e aí então a gente vai estar mudando realmente de nível, né? Esse nível de êxtase é muito difícil, é um nível quase próximo da iluminação, né? Muito alto realmente. Então é muito difícil, poucas pessoas conseguem estar nesse nível, né? Eu não sei se eu consigo estar nesse nível, pode ser que eu tenha relances onde eu consiga ter isso, mas eu também tenho momentos que eu me acho, sabe, vítima, acho que as coisas são ruins, não acho que é tão fácil assim, tá? Não estou falando que é isso, mas assim, se a gente tiver isso como um objetivo, tiver isso como, puxa, realmente, eu vou tentar tirar essa culpa de dentro de mim e vou tentar olhar as coisas de uma forma mais positiva, você pode ter certeza que a sua vida vai ser muito melhor. E quando você consegue fazer isso, está nesse êxtase de entender que a criação, que tudo que Deus faz é perfeito e bom e para o nosso melhor, né? Então como é que você olha, né? Como é que você enxerga Deus? Nessa hora você está uno a Deus. Você está achando que Deus é tudo. Tudo que tem, tudo que acontece, tudo que faz é Deus. E você, como parte, né, de tudo isso, também está uno a essa divindade, a todo esse... Você se enxerga dentro de um grande universo, de um grande complexo. Você enxerga que realmente tudo que está acontecendo está entrelaçado de uma forma muito positiva para que tudo evolua, né? Isso é fantástico. É muito difícil de entender isso, porque para entender isso você tem que ter, ao menos, uma ideia do que seria tudo isso. Mas quando você passa do entender para o viver e viver 100% do seu tempo, aí sim você chegou, né, nesse nível de 540 e praticamente vai chegar no nível de 600 Hz, que é o nível da paz. Onde você está em paz com tudo, não importa o que aconteça, né, por pior que possa parecer, é assim. Isso é totalmente diferente de aceitar tudo de uma forma displicente, né? Ah, não, então deixa pra lá, tudo aconteceu, tudo bem. Não, ao contrário. Você entende o lado positivo de tudo, né? Isso é fundamental. Então, para você atingir um nível de paz suprema, realmente você tem que perceber que tudo está em harmonia, né? Você tem que aceitar isso, estar em conformidade e sentir qual é a sua parte nesse todo, né? A gente está falando mais uma vez, né, de níveis extremamente altos de consciência, né? E quem às vezes não consegue entender, eu entendo que talvez ainda não consiga sublimar a palavra certa, mas assim, vislumbrar, né, o que é isso. Porque realmente é muito difícil entender, especialmente para quem está no nível muito mais baixo, neste momento não consegue enxergar, né, o que é um mundo de perfeita paz, harmonia e felicidade, né? Porque não é o que a gente vê nesse mundo material. Mas ele é possível, e é possível se estiver dentro de nós. Quando nós conseguirmos conceber isso dentro da nossa consciência, a gente vai começar a perceber que ele pode, inclusive, ser um mundo também material, né? E aí que então, né, que as pessoas dão o nó. Mas como assim? Esse mundo só de guerras e tudo mais pode ser um mundo maravilhoso? Sim, pode. Na realidade, é como a gente enxerga as coisas, ela pode mudar e você pode ter uma visão totalmente diferente do que aquilo que a gente acha que é só negativo, né? E aí então a gente vai chegar no nível de iluminação. Iluminação, né, já olhando ali para a visão de Deus, é quando você está uno com Deus. Você retorna para a sua alma. Quando a gente falou lá no estudo dos corpos espirituais, né, no outro podcast anterior, a gente falou que a nossa alma é perfeita e foi criada por Deus, é eterna, né? Então é como se você estivesse vivendo praticamente o tempo todo nesta alma e não mais no seu ego, aquilo você já superou e tal, embora você ainda esteja encarnado nesse mundo e com toda a sua consciência. Só que você vivencia e vibra muito mais no nível da sua alma e muito menos no nível do seu corpo, né, mais pesado, mais sutil, menos sutil, perdão, né, o corpo físico, né, o corpo etérico, são aqueles corpos mais pesados e está vibrando naqueles corpos mais sutis. Inclusive essa relação aqui, eu falei lá no outro podcast, vou repetir aqui, tem muito a ver com os níveis de vibração, né, dos corpos, né? O nosso corpo mais material ele é mais pesado, por isso que ele atrai umas necessidades materiais, como o Brian falou, e os nossos níveis mais sutis têm vibrações muito mais fortes, muito mais altas, né? Uma vibração muito mais rápida, né? Vibrações são ciclos por segundo, então 1000 ciclos por segundo é 1000 Hz, né? Então é isso que a gente tem aí.
Eu não sei se você quer dar uma olhadinha, quer falar um pouquinho, Brian, o que seriam os níveis 800, 900 e 1000, só para a gente ter uma ideia que existem níveis diferentes em cima disso, né, de uma forma muito rápida, porque não é o nosso objetivo outro, até simplesmente conseguir entender, né, esse reflexo da visão de Deus e da visão do ser humano dele mesmo. Eu acho que isso a gente está conseguindo concluir aqui, mas eu acho importante falar um pouquinho desses níveis mais altos também, né, para a gente entender que tudo isso existe, né, e são níveis a se atingir. E se a gente consegue vislumbrar isso, fica mais fácil a gente ter um objetivo. É o norte da nossa bússola. A gente sabe como a gente gostaria de ser, né? Em poucas palavras, pegue esses grandes mestres, né? Buda, Jesus, Chocado, enfim, vários outros mestres que a gente tem aí que chegaram no nível de iluminação. Procure se espelhar neles. Eu tenho certeza que você vai ter um caminho, né, para poder realmente melhorar e subir o seu nível espiritual. Aqui esses níveis mais altos, né, eles são assim, essa escala Hawkins, ele colocou o limite do que seria o nível humano, né? Aqui qualquer pessoa, lógico que não é fácil, né, como você bem disse aí, né, é muito difícil na verdade, mas em teoria qualquer pessoa humana encarnada, ela consegue atingir esse nível, até o nível de iluminação, né? Nos níveis superiores já não é tão simples, tá? São pessoas realmente com missões especiais dadas por Deus e já vêm com esse objetivo, né? São espíritos normalmente da primeira camada do mundo espiritual, do paraíso supremo, deuses mesmo, espíritos que já alcançaram um nível de divindade absoluta, né? E que às vezes por algum motivo existe a necessidade de reencarnarem num corpo humano, tá? Por isso que eles já adquirem esse nível aí mais alto mesmo. Então aqui praticamente nós já estamos entrando no nível divino, né? E aqui é onde muita gente se embanana, mas esses deuses podem assumir um corpo físico, né? Os deuses das camadas mais elevadas podem. Esse é um ponto difícil de entender, nós não vamos aprofundar hoje, né? Fica aí para uma próxima oportunidade, mas realmente assim, eu também tive muita dificuldade de entender e até, de certa forma, aceitar isso, né? Mas podem sim. Então, aqui nós já estamos falando de encarnações divinas mesmo, né? Quer dizer, deuses de níveis superiores que encarnam com um corpo humano. E eles vêm realmente com uma missão, né? Muito específica em alguns momentos da humanidade, em alguns momentos transicionais. E, lógico, aqui, para você aceitar que aquela pessoa é uma encarnação de uma divindade muito alta, não tem como, não há provas, não há... Né? Aí é muito pela fé, né? A mesma prova que esse ser pode oferecer para você vai depender muito da sua fé, da sua aceitação. Isso não tem jeito, né? Aqui estamos numa questão que já sai da racionalidade humana. Realmente entra uma questão de fé. E ainda assim, está além do nível dos iluminados, né? Além do nível de grande mestre. É realmente no nível de divindade. Tá? Então, fica um pouco difícil de explicar, né? Tanto é que o Hawkins ele não colocou aqui no nível da escala a explicação do que seria, porque estaria além, né, do conhecimento humano, mas realmente seria isso, seria o nível das primeiras camadas do paraíso, do mundo espiritual, né, das camadas mais elevadas, seria talvez logo abaixo de Deus, e esses seres, então, assumiriam uma forma humana. É fantástico isso, porque ele consegue identificar que existe, mas a consciência ainda dele não conseguia vislumbrar, não conseguia entender o que era tudo isso, né? E depois não explica, não alcança. É muito difícil. E aí isso por si só já é um detalhe interessante, né? É um nível tão além que a consciência humana não alcança. Aqui, para você alcançar, você tem que necessariamente acessar a sua consciência divina, senão você não enxerga. Muito legal, bacana isso. E assim, só como realmente você estiver num nível, né, muito mais alto, para você conseguir tentar entender o que são aqueles ainda mais altos, né? Porque quando você está no nível mais embaixo, você não enxerga o que é o amor, né, incondicional. Como é que você vai falar de amor incondicional se você só vê miséria, você só consegue enxergar coisas ruins? Então, se a gente olha dos níveis mais baixos para os intermediários, você percebe a dificuldade que quem está lá embaixo entender o intermediário. E quem está intermediário, para entender os outros, também tem que ir subindo. Ou seja, quanto mais você sobe, mais você vislumbra, né? E ele conseguiu enxergar até esse nível. E aí tem uma coisa muito bacana. Ele fez uma outra escala, eu acho que a gente pode terminar hoje falando sobre isso, para dar um pouquinho de esperança para as pessoas, porque existe luz no fim do túnel, né?
E é bacana isso que ele fala, que na época que ele fez o estudo, né, a gente falou lá no começo, 1995, se não me engano, foi isso? 95, né? Isso, né? Esse estudo, ele foi depois tendo ajustes, foi tendo outras leituras da humanidade, e foram fazendo até um gráfico, né? E aí ele falava que praticamente 15% de toda a população estava acima do nível de 200. Só que como essa escala é logarítmica, como ela tem realmente essa curva, assim, esses 15% contrabalanceava toda a negatividade dos outros 85% que estava lá embaixo. Ou seja, olha só, 15% consegue equilibrar a negatividade de todos aqueles outros, né? E aí ele começou a fazer alguns cálculos em cima disso. Então, por exemplo, um único indivíduo, né, no nível 300, ele pode contrabalancear 90 mil pessoas. Um outro indivíduo, por exemplo, no nível 500, 750 mil. Olha só como não é proporcional, como é logarítmico, né? O nível 600, por exemplo, pode neutralizar e contrabalancear e puxar 10 milhões de pessoas, né? E um único indivíduo, né, um avatar, a gente poderia, que seria no nível 1000, ele poderia contrabalancear a negatividade de toda a humanidade. Ou seja, um único ser, né, ele pode evoluir e contrabalancear, né, e mudar toda a humanidade. Isso aí, eu acho que a gente queria terminar hoje com o que a gente chama, né, Mokichi Okada fala da força do 1%. Né, que eu ia falar. Então, pode falar. Né, é bacana para a gente encerrar. Eu achei a melhor notícia que a gente pode dar, né, essa possibilidade de um mundo melhor. Apesar de tudo que a gente às vezes ainda enxerga negativo, é de saber que basta 1% para a gente conseguir mudar toda uma negatividade do mundo. Né? Se quiser falar mais sobre isso, é muito bacana. E eu já me despeço por aqui, mas Brian, fica à vontade para terminar. Só para explicar esse conceito para o pessoal, né? É uma coisa que Mokichi Okada ensina. Que a força do mal, ela vai até 99%. Quer dizer, o mal, ele chega ao ponto de quase destruir o mundo, como já aconteceu muitas vezes na humanidade, né? De grandes homens, assim, quererem dominar o mundo, né? Isso foi o caso de Alexandre o Grande, foi o caso de Napoleão, foi o caso de Hitler, né? Que quase conseguiram realmente ter uma dominação do mundo. Mas quando eles estão chegando ali, tudo muda. Quer dizer, Mokichi Okada fala que a força de Deus, essa força de 1%. Então, 1% de Deus vence o 99% do mal. Só que não é que vence, ele transforma esse mal em bem, né? Porque no fim das contas, Deus é a totalidade. Deus é o 100%. Então, na verdade, esse 99% de força do mal, ele está incluído na força de Deus. Só que esse 1% que é exclusivo de Deus é o que transforma isso. Então isso é muito interessante, né, nessa escala aqui do Hawking, que significa o seguinte: se o Supremo Deus, Deus máximo, ele encarnasse num corpo humano, né, a simples presença dele no mundo físico seria suficiente para transformar a consciência de toda a humanidade. Tá? E aqui não importa qual seja a população da humanidade. É a população de hoje, 7 bilhões, a população de daqui a 20 anos, 20 bilhões, não sei, né? Mas ele teria essa força de fazer essa transformação absoluta. Então isso é muito interessante, né? Então, assim, não percam a esperança. A humanidade tem jeito. Não parece, né? Não parece, mas a humanidade tem. E você falou uma coisa muito importante, né? Que muitas vezes, né, parece que chegava no 99 para depois dar uma virada. E nós estamos vivendo um momento, né, que muitos falam juízo final, final dos tempos e tal, tirando a visão apocalíptica do lado, mas colocando como um momento de muita negatividade que a gente está passando, com guerras e tudo mais, com muito medo, né, de mais conflitos que possam ainda dominar. A gente pode olhar para isso e enxergar que isso ainda pode até piorar, mas vai chegar um ponto que 1% pode simplesmente mudar tudo isso, né, num estalar de dedos, que é a força divina. E quem gosta de história, estude a história da Segunda Guerra Mundial. Vocês vão ver que, por causa de 1 ou 2 erros do Hitler, né, que foram fatais, ele perdeu talvez os 99% que ele já estava conquistando. E aí é que foi as grandes viradas aí nas batalhas da Segunda Guerra. Né? Então é muito interessante isso, porque ele não alcançou, né, como de alguma forma ele estava tomando um caminho que era fora da justiça divina, ele não conseguiu alcançar essa totalidade.
né? Isso não só Hitler, isso muitos outros homens que se propuseram aí a praticamente conquistar o mundo, né? Existiu sempre um ponto, às vezes foi um erro, às vezes foi um azar, né? Às vezes foi alguma coisa que aconteceu que mudou todo o rumo da coisa. Isso é muito interessante. E assim, a gente fica se perguntando, né? Qual é a função de tudo isso? Por que Deus permitiu, vamos colocar aqui o Deus permissivo, né? Então, por que Deus permite que tudo isso aconteça? Qual é a necessidade de tudo isso acontecer para a humanidade? Né? Eu acho que isso, assim como eu falei até no meio aqui, era motivo para todo um podcast só para a gente entender a função do mal. Né? E, na realidade, eu só queria deixar essa mensagem de esperança aqui, porque tudo isso também é de Deus. A gente tem que entender que até o mal também é divino, porque na realidade ele é mau aos nossos olhos, mas ele também é um instrumento para o nosso crescimento. E se ele não existisse, a gente não evoluiria e não teria toda essa compreensão do bem, de Deus e tudo mais. Então também é necessário, né, que haja mal. Ele não é necessário para sempre, mas é necessário para a nossa evolução, para a nossa consciência, para o nosso crescimento. Então, isso de uma forma muito sutil, muito rápida que eu estou falando aqui, né? Então me perdoem, porque é um tema realmente muito vasto para ser falado assim, né, de uma forma tão sutil. Mas só para vocês entenderem que há necessidade, e o ser humano precisa passar por tudo isso, ele vem sem essa consciência para adquirir essa consciência e retornar do 0 até o 1000, né? Ou seja, retornar para a essência divina, retornar para a alma dele. Mas para isso ele precisa ganhar essa consciência e tudo isso então é necessário. Tá certo? Não tem nada de errado nisso, né? Isso faz parte do brilho que é o livre-arbítrio. Né? Deus permitir a gente vir, errar, mas evoluir e aprender com as nossas próprias pernas, né? Com a nossa própria consciência. Então é isso que eu queria falar hoje. Acho que é um tema muito gostoso, né? Muito bacana de falar. Queria agradecer a Renata mais uma vez pela pergunta, né? Que é nossa aluna, né, no curso, e ela realmente despertou aí para a gente poder retomar esse ponto da escala Hawkins, mas com essa visão de Deus, que é uma coisa muito bacana. Eu gosto muito dessa coluna. Existem muitos outros pontos no Hawkins muito legais, mas essa coluna especial da visão de Deus para mim é sublime. Ele conseguiu realmente mostrar esse espelho homem-Deus de uma forma muito boa, muito bacana. Então, eu me despeço e um abraço a todos. Obrigado, gente! E vem brilhar com a gente! Tchau, tchau, tudo de bom! E viver de acordo com isso. Né? Então isso é maravilhoso. Muito bem. Sorry. Opa! E diga depois. Não, deixa aí que é bom. Você queria falar alguma coisa? Não. Não, que você fez assim? A gente tem um delay, tá, gente? Então, às vezes, assim, ele quer falar, eu preciso esperar, porque vai chegar a imagem e o som só daqui a pouquinho. Fala. Ainda bem que você voltou, porque eu ia falar que eu acho isso muito interessante. É justamente o nível de disciplina, você vê Deus. Voltando. Aí, corta, tá?